Boa tarde, gente. Tudo bem? Me deram essa tarefa aqui de abrir nossas reflexões e a gente aceita com o coração alegre, porque é uma grande oportunidade que a gente tem de rever conhecimento e, enfim, de estudar mais e aprender mais como foi essa oportunidade. Não vou me alongar, a gente vai falar pouco. Cadê? Está aqui. O nosso tema Arte e Espiritismo, que é um tema que tem bastante bibliografia. Aqui são alguns livros, mas tem muitos livros falando sobre o assunto e outros que falam de outros assuntos e acabam falando sobre arte, como, por exemplo, um livro muito interessante que eu recomendo, que é O Livro dos Espíritos, que tem lá algumas questões que falam especificamente sobre a arte. A gente vai falar aqui durante, mas como a nossa atividade, né, tem como tema central a pintura mediúnica, eu trago, então, imagens para a gente ver. E imagens que estão lá em Lascaux. Meu francês precisa ser apurado um pouquinho, mas é um conjunto de cavernas lá na França. Cadê? Está aqui. E aqui é a imagem maior para a gente ver, né? Imagens que expressam a natureza, que é Deus... Como é a frase? Em sua forma de amar. Que são pinturas rupestres, né, de muito tempo atrás, milhares de anos atrás. No caso dessa caverna, essas pinturas têm 15 mil anos. Foi o que a datação de carbono indicou, das mais antigas que estão lá. É um complexo de cavernas que fica a sudoeste da França. Foi descoberta em setembro de 1940. Uau! Deixa para pagar só depois, na hora do... Né? Assim eu vou ficar melhor na filmagem e tal. E é uma caverna interessante, assim, quando a gente fala caverna, pode parecer uma coisa assim, localizada, eu vou ali para me esconder do frio, uma caverna de 250 metros de extensão, a caverna de Lascaux. E até pouco tempo atrás, ela continha essas imagens pintadas há milhares de anos atrás, por aqueles seres divinos, não, para aqueles seres que éramos nós mesmos, né? Alguns acredito. Outros podem ter vindo degradados de outros planetas, mas, enfim, aí é outro estudo. Mas aí aconteceu uma coisa. Em 94, ao sul da França, 3 expedicionários ali, pesquisadores, perceberam uma pequena entrada, uma saída de ar, que eles estavam procurando cavernas ainda não encontradas. Uma pequena saída de ar. Então, havia uma circulação de ar, eles foram explorando e descobriram uma caverna que foi batizada posteriormente com o nome de Chauvet, que era um nome de um dos exploradores, e, ao entrar nela, e foram desvendando o que era, aquilo era uma caverna de 850 metros de profundidade, de extensão, na verdade, não de profundidade, de extensão. Era uma entrada e a caverna se estendia. Tem um documentário, 1h30 de duração, disponível na internet, A Caverna dos Sonhos Perdidos, que conta toda essa história. E ela, descoberta em 94, foram encontradas pinturas de 32 mil anos atrás. E o grande barato dessa caverna foi que eles acreditam que houve um desmoronamento na abertura dela que impediu o acesso a ela durante boa parte desses 32 mil anos. E como o clima interno era estável, as pinturas não estragaram, né? Não se perderam com o tempo. Então, eles conseguiram ter acesso a imagens da expressão né, daqueles homens pintados há 32 mil anos com um frescor da atualidade. E tem muita coisa mais que é o que faz aqui. Intocada por 20 a 30 mil anos, ninguém entrou naquele espaço. E esses 3 exploradores tiveram o prazer de descobrir essas cavernas e encontraram 435 pinturas. 435 figuras pintadas. Na sua grande maioria, animais da época. Enfim, é melhor mostrar do que falar. Aí, uma imagem da caverna, que ela tem uma profundidade, um teto, né? Ela tem uma extensão de 800 metros, também tem uma profundidade para baixo, alguns momentos dela. Há uma visita virtual? Não é nessa. Na Caverna de Lascaux você consegue fazer uma visita virtual, consegue acompanhar isso pela internet. Aí algumas das pinturas.
feitas com carvão e algumas outras líquidos produzidos a partir do barro. Aí são leões, né? Tá claro para vocês aí? Conseguem ver? Bem. E é um leão que foi extinto, né? Que chama-se Leão das Cavernas. E o curioso é que foram encontrados fósseis dele. Antes da descoberta da caverna, os pesquisadores já conheciam esse animal pelos fósseis que foram encontrados. Eles tinham uma dúvida. O leão tem juba ou não tem? Esse leão lá atrás. E pelas pinturas esclareceu-se que não. Não por essa imagem, mas tem outras imagens que mostram o leão, né? Sabe, consegue diferenciar se é macho ou fêmea pela pintura, pela riqueza de detalhes, e que ele não tinha juba. Então essa pintura resolveu um enigma que eles ainda não tinham conseguido descobrir. Aí mais uma imagem lá disponível. Rinocerontes? Você é especialista em imagens de rinocerontes, né? Aí, uma mão que eles encontraram, eu coloquei essa imagem, porque é muito característico, pelo menos na cabeça da gente, que conhece pouco do assunto, né? A visão de que assim, os homens da caverna passavam por ali, sujavam a mão em algum lugar e colocavam na caverna. Homem troglodita. Aí essa caverna vai mostrar para a gente que não é isso. Tem algo mais que isso. Isso tem a expressão de um sentimento. Não é escorreguei a mão ali para sujar, né? É algo mais disponível nesse espaço, né? Tem uma outra energia, tem uma outra questão aí. Então eu vou mostrar para vocês, ao invés do inanimado, um vídeo. Aí agora sim pode diminuir a luz. Essas são as imagens mais antigas produzidas pelo ser humano e não foram feitas por acidente. Esse documentário tem 1h30 e eu pensei alguns segundos deles aí. Não foram encontrados na caverna artefatos de utensílios domésticos, ferramentas cotidianas, nada disso foi encontrado. Eles não moravam na caverna. Esse lugar, com 400 e tantas pinturas, era um lugar de ligação com algo subjetivo. Essas pinturas, e imagine essa pintura, e ela fala ali no movimento, e alguns desenhos, né? Era como se quisesse pintar o animal se mexendo. Imagine isso com uma tocha que se movimenta, eles fazem essa simulação, que a sombra, né, interfere. A sua sombra pode interferir no desenho. Então eles se relacionavam com essa pintura. Eles experimentavam o cinema, contando histórias da leoa que resiste ao leão. É uma outra coisa. Há um ritual presente. Em torno daquele crânio do urso, ele fala ali, né, há pedaços de carvão que eles acreditam que fossem como se fossem incensos. Havia um cerimonial, havia uma ritualística, há um local onde pelos traços descia água, provavelmente, ali né? Era uma caverna que vazava água. Eles não pintaram ali, eles pintaram em volta. Então você tinha as pinturas com a fogueira acesa dentro da caverna, iluminando, o som da água. Esse era um momento diferente para esse indivíduo, onde eu vou ligar isso a expressão de Emmanuel no Consolador. A arte pura, e não é porque tem uma arte suja. A arte em sua pureza, em sua essência, é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Vou parar aqui, não olha o resto da frase não, já viram, né? Contemplação. Contemplar é um verbo diferente de olhar. Ver é uma coisa, olhar. Contemplar, você tem uma pausa interna. Você se volta para si, se relaciona com aquilo, e aquilo te transcende, aquilo te tira do seu cotidiano. Isso é contemplar. Uma coisa é olhar o pôr do sol, a outra é contemplar.
E se for no Farol da Barra, no Salvador, que ele se põe a leste, mais bonito fica, no final a gente aplaude. É uma contemplação, é ser tocado por isso. Então a arte, em sua essência, é a mais elevada forma do ser humano fazer isso. Ah, peraí. Então essa caverna era um espaço de contemplação espiritual. Era um espaço que você, com aquelas pinturas, né? E aí vale a pena a gente falar, aquela, né, são uma caverna, já na Alemanha, ali saindo da França, é que encontram objetos. Dentro da caverna não tem pinturas, tem objetos esculpidos. E da Idade Próxima, de onde se tirou, ele tocou aquela flauta de 30 mil anos, que eles faziam, não era por acaso, eles cortavam o osso da asa da ave, para poder fazer o furo e juntar um osso no outro e poder tocar na mesma escala que a gente. Quer dizer, a gente tocando na mesma escala, porque é a natureza, né? É o natural, não é? É da mesma pulsação de vibração, é da mesma relação, né? A arte, significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que há, que polariza, que reúne as nossas esperanças. Esse é o pensamento de Emmanuel, então começo a trazer para vocês o pensamento da visão do Espiritismo, né? Se for definir a arte, é complexo, é dinâmico, depende da cultura. Olha, como Emmanuel pensa, a contribuição dele é essa. E você vai ver isso repetido por André Luiz, por Leon Denis, por Kardec, falando de forma diferente, né? O artista, aí falando de nós, o artista, nós, arte é que nem mediunidade, todo mundo tem. Só que alguns se expressam mais, outros menos. O artista verdadeiro, né, é sempre o médium, o intermediário das belezas eternas. O intermediário dessa beleza que é transcendente com o nosso mundo. E em todos os tempos, o seu trabalho do artista foi tocar as cordas mais sensíveis do sentimento humano, alçando da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos o desejo dos corações para Deus. Olha o que ele está colocando do que é a tarefa do artista em função daquela definição de arte dele. Nas suas manifestações de Deus supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. É essa a visão de Emmanuel. Então a arte... Bom, essa visão ela não está falando de arte espírita. Certo? Então, ele está colocando sobre essa manifestação artística que está presente na gente. Kardec vai falar da arte espírita. Dentro em pouco, ele coloca isso lá em Obras Póstumas, mas isso tem na Revista Espírita, tem as obras básicas. Dentro em pouco também vereis as artes se acercarem do Espiritismo como uma mina riquíssima e traduzirem os pensamentos dos horizontes que o Espiritismo patenteia por meio da pintura, da música, da poesia, da literatura. Aí eu destaquei, né? Já se vos disse que haverá um dia a arte espírita como houve a arte pagã e a arte cristã. Ele está se referindo à Revista Espírita de dezembro de 1860, quando ele faz um artigo sobre isso. É uma grande verdade, pois os maiores gênios se inspirarão nele. Em breve vereis os primeiros esboços da arte espírita, que mais tarde ocupará o lugar que lhe compete, e ele vai dizendo a inauguração da arte espírita no ano anterior à desencarnação dele. Então, esse termo arte espírita foi criado por Kardec. Essa é um neologismo, né? Havia uma coisa diferente que ele acreditava, que era a capacidade do espiritismo em influenciar a arte. Então, é uma arte espírita. E para ele era muito simples isso. E aí tem mais uma contribuição, que é de Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Franco, que esse eu trouxe para colocar de deixa para quem vem depois. A arte tem como meta, isso está no livro Atualidade do Pensamento Espírita, que é um livro formado por perguntas sobre diversos temas de áreas do conhecimento humano, inclusive a arte. E ele, em uma das respostas, ele coloca: a arte tem como meta materializar, tornar palpável a beleza invisível de todas as coisas, despertando a sensibilidade e aprofundando o senso de contemplação, promovendo o ser humano aos páramos, aos pontos mais altos da espiritualidade.
Graças à contribuição da arte, o bruto se acalma, o primitivo se comove, o agressivo se apazigua, o enfermo se renova, o infeliz se redescobre e todos os outros indivíduos ascendem na direção dos grandes picos da espiritualidade. Essa é a proposta, a visão da espiritualidade sobre a arte. Na casa espírita, nossa visão não pode esquecer disso. É possível a gente usar a arte como entretenimento? Sim. Como divulgação do espiritismo? Com certeza. Agora, a essência do porquê fazemos arte na casa espírita, porque precisamos fazer arte na nossa vida, faz parte da nossa condição espiritual e é necessária para o nosso crescimento espiritual. E a casa espírita não pode ficar fora disso, porque ela está inserida nesse processo de crescimento da gente. Já finalizando, eu lembro de Nosso Lar, quando quem já viu, né, e são poucos de nós que desconhecemos Nosso Lar, André Luiz sendo resgatado. No nosso primeiro capítulo dele, na enfermaria, se não me engano, que ele está em Nosso Lar. É o título do capítulo. E ele ouve uma música, não é? Lembram disso? Ele não ouve uma música. A música invade o quarto, é isso que ele expressa. Como se fossem abelhas indo para a colmeia. A música se materializa, ele sente, ele percebe aquilo. Se expressa, não é que ele está ouvindo uma caixa de som, a música está ali como se fossem abelhas indo para a colmeia. Aí Kardec, lá no Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos. Os espíritos ouvem música? Ouvem, mas não é com o ouvido, né? Ouvem por todo o seu sentido, por todo o seu corpo espiritual, e ele vivendo no mundo espiritual, é isso que ele expressa. E aí ele pede para ir, o Lísias explica que é o momento da oração, vocês conhecem lá de Nosso Lar. Ele pede para ir e vê uma assembleia reunida com pessoas orando. E ele viu as 72 figuras que estão lá na governadoria, que são os ministros do governador, fazendo uma prece. Mal terminar a explicação que Lísias havia dado a ele, as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino, repleto de indefinível beleza. Essa era a prece. Estavam utilizando a música para isso. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais de sublimado reconhecimento. Cariciosa música, em seguida, respondia aos louvores, procedentes talvez de esferas distantes. Então, os ministros de Nosso Lar cantavam como prece, e a espiritualidade superior a eles, em uma vibração mais elevada, respondiam a eles em forma de cariciosa música. Foi aí que a abundante chuva de flores azuis se derramaram sobre nós. Tudo isso se materializava para ele e recuperava ele, e ele vai dizer na continuidade, a primeira prece coletiva em Nosso Lar operara em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia-me a alma. Aquela relação com a música, que era o resultado da vibração daquele ambiente, confortava a alma dele, e pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o meu pobre coração saudoso e atormentado, à maneira de cálice muito tempo vazio, enchera-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. O resultado desse processo dele de participar dessa oração coletiva com a expressão artística. Porque eles eram um grupo de música que cantavam, os governadores era o nome do grupo de música do Nosso Lar. Não. Os ministros. Não, era a natureza espiritual dele, nossa, em que eles vibravam e isso produzia harmonia. E já finalizando, eu acho que se eu passar o slide, pronto. Aqui está só contato. O que eu tenho a dizer para vocês, é isso que eu estou colocando. Olha, fazer arte não é apenas um desejo da gente de aparecer aqui na frente. É a necessidade que nós temos de fazer. E aparecer aqui na frente é só o exercício da gente lidar com vaidade e orgulho, como é quem faz palestra, como é ser presidente de centro, como é ser médium, como é um monte de coisa. Só ferramenta para a gente se educar. Mas a expressão da arte é necessidade do espírito.
E, por isso, nós precisamos nos oferecer essa oportunidade. Em tempos de transição, e aí no livro Transição Planetária, o Hermínio Miranda, é isso? Pela psicografia de Divaldo, vai dizer, olha, nessa fase de transição do planeta, como as ondas do mar banham a praia, ou seja, elas vêm, banham a areia, voltam, como ondas sucessivas, reencarnarão espíritos para influenciar as diversas áreas do conhecimento humano. Ele começa a citar, e em síntese ele diz também a arte. Então ele fala nas áreas que serão influenciadas, e ele fala também na arte. Também, e o militar ali, como é que é o nome dele? Deixa eu voltar. Divaldo. Viana de Carvalho. E o Viana de Carvalho, na atualidade do pensamento espírita, ele coloca que nesse tempo, agora, da mudança do milênio, porque o livro já tem 20 anos, reencarnariam os espíritos lá do Renascimento, que eram os mesmos da Antiguidade Clássica reencarnados, para influenciarem as artes. Ivone Pereira vai dizer, lá em Devassando o Invisível, na verdade, ela vai dizer o que ela conversou com os espíritos, que seria a reencarnação de um grupo de espíritos artistas, capitaneados por Victor Hugo, que reencarnariam para influenciar e espiritualizar a arte, mas isso só vai acontecer lá pelo ano 2000. Ela escreveu em 1940, só no ano 2000 que isso vai acontecer. Nós já vivemos isso. E eles já estão entre nós. E assim como muitos, né, estão nas nossas evangelizações, nas nossas famílias, e estão esperando, né, o tempo do amadurecimento para se expressarem e para influenciar a sociedade, como nós, que já estamos, devemos também fazer. Esse é o meu recado, a partir do tema que a gente está, e para introduzir a nossa discussão aqui. Tá bom? Então, ali o contato, quem quiser fazer mais pergunta depois, ter um debate, quem quiser ver outras coisas mais específicas, parte desse conteúdo a Abrarte organizou nesse livro, onde tem várias fontes de estudo. Pode parecer que eu estou fazendo propaganda do livro, mas é isso mesmo que eu estou fazendo. Viu? Círculo de Estudos Arte e Espiritismo, está lá disponível. Gente, obrigado. Tá bom?